Vamos então, Provérbios 16:1 diz assim, pessoal: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Não é errado a pessoa se preparar, nunca será errado. Nós devemos sempre estar preparados. Por exemplo, devemos estar preparados para a volta de Cristo. Ele vai voltar em algum momento. Ele vai buscar a sua igreja. A pessoa crendo ou não, isso vai acontecer. E vai ser glorioso, vai ser no abrir e fechar de olhos. Está na Bíblia isso. É por isso que nós renunciamos o mundo, o pecado, e entregamos a vida para Cristo, porque o amamos, porque Ele nos amou primeiro e porque Ele nos deu uma promessa. E Jesus falou muito sobre isso, se você ler os evangelhos. Jesus falava constantemente: vigiai, você não sabe a que hora virá o Filho do Homem, e vigiai. Ele sempre alertou e continua alertando. Porém, nós estamos vivendo aquela parábola das 10 virgens. Pode perceber que metade da igreja está dormindo. Está acontecendo isso. Se esfriando, as pessoas perdendo aquele compromisso que tinha com Deus. Infelizmente. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é errado você se preparar. Porém, tem situações que você vai se preparar, tem um plano que você vai querer fazer, um propósito, um projeto que tem tudo para dar certo, mas de repente dá tudo errado e não acontece do jeito que você esperava. É porque esse plano não era de Deus. Isso é resposta de Deus para você, isso é um sinal de Deus para você. Porque se você fez tudo certinho e você tem capacidade para coisa e de repente dá errado, porque não era de Deus. Porque Deus conhece o futuro e Deus não quer que você se fira, se prejudique e tenha problemas. Por isso que isso é livramento. Então não reclame se aquele projeto não deu certo, se de repente alguém pulou fora, se de repente você foi abandonado. Você não está entendendo certas coisas, mas seja um sinal de Deus para você. Em nome de Jesus. Quando você entender isso, e lá na frente você vai entender, porque Jesus falou: o que eu faço agora você não sabe, mas lá na frente vocês vão entender. Quantas vezes você pensou em fazer algo e seu coração fechou? Sai da empresa, seu coração fechou. Vou fazer outro negócio e você começa a fazer, mas lá na frente você vê que não é isso. Dá errado. E você tem aquela unção, aquela capacidade. Então nós vamos aprender isso. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios agora, 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Diz assim a palavra de Deus: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, mais uma vez aqui, muitos propósitos há no coração do homem. Muitos, não são poucos, mas a resposta vem do Senhor. Você sabia que tem gente, você já deve com certeza, já ter ouvido, ter visto, como eu também, de repente estava tudo certo, a pessoa estava namorando, noivou, quando estava perto de casar, de repente aconteceu algo errado, não deu certo. Irmãos, tem coisas que é livramento. Deus sabe de todas as coisas. Eu lembro de uma irmã, chegou para o filho, estava próximo do casamento do filho. Isso é verídico que eu estou falando, eu fui até no casamento. E quando estava chegando, até no dia ela falou: filho, dá tempo ainda. Olha que interessante. Ela já tinha visto pelos sinais. E ele também percebeu algumas coisas. Mas a paixão cega, né? E aí, o céu casou. Irmão, não vou entrar aqui em detalhes. Ficaram pouco tempo casado. Teve que ter problema. Até se afastou dos caminhos do Senhor. Deus não tem nada a ver com isso.
A gente precisa entender que Deus está dando livramento, não é que Deus está com raiva de você, não é que Deus não gosta de você. Eu me lembro, eu comentei meio por cima assim, mas quando Deus me chamou, quando eu tinha 4 anos de conversão, 4 anos, Deus já tinha me chamado para abrir o ministério. E alguns mais próximos sabem que eu entrei mais em detalhes. Mas não, ali passou um tempo, nada contra outro ministério não, pessoal, porque eu não me identificava mais. Deus levou, me converti ali, nada contra o ministério, tenho que reclamar, não concordava com algumas coisas, isso é normal, não é diferente, né? Porém, eu insisti, e fui insistindo, até que Deus falou, essa é a última chance, essa é a última oportunidade, porque o meu ministério estava amarrado, meu ministério estava preso, eu não tinha liberdade para fazer como eu gostaria de fazer, mas o ministério que eu estava não tem culpa disso. Por quê? Todo lugar, toda instituição tem uma diretriz, tem uma liderança, tem uma direção. E se você de repente é diferente em alguma coisa, Deus te chamou para algo específico, não vai bater. Meu ministério sempre foi palavra. E meu ministério só vai participar quem gosta de palavra. Pessoas que gostam de campanha dificilmente ficará no meu ministério. Nada contra também, é só para você entender. A palavra é que liberta, é que transforma. Não quer dizer que eu não já disse aqui, desculpe ser repetitivo, já fiz algumas campanhas, mas não é isso que eu quero dizer para você. Às vezes, irmãos, Deus já está te chamando, Deus está te mostrando algo e você demora a tomar decisão também. Tem esse lado. Você sabe o que tem que fazer. E aquilo te incomoda, fica na sua mente. Mas será que é de Deus? Irmão, Deus não iria mandar você fazer algo contra a palavra dele. É que você, às vezes, que não aconteceu comigo, o que os outros vão falar? Os outros vão pensar. E Deus me chamando. Meu ministério era para dar para a glória de Deus muito grande, muitas almas, pessoas convertidas. E aí? E Deus falou, é a última chance. Você tem que tomar uma decisão. Não, meu ministério é morrer, irmão, ficar parado. Eu não dizer morrer, mas parado. A gente não pode ter medo. Porque tem projeto que é de Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Não tenha medo se você chegou num certo lugar e de repente estava fluindo, mas de repente para, acaba, não vai mais, não anda mais, não vai mais para frente e você olha, se consagra. Ei, isso é um sinal de Deus. Deus está fechando a porta para abrir outra para você. Aleluia. Em nome de Jesus, você tem que estar atento. Em nome de Jesus. Então não é errado você se preparar, ter propósito, mas a resposta vem do Senhor, o conselho vem do Senhor. Às vezes você vai negociar alguma coisa, você está para fechar um contrato, seu coração fecha. Deus já está dando sinal, você vai ter prejuízo. O coração fechou. A pessoa vai te deixar na mão, fechou. Você não vai cumprir. Isso é um pequeno sinal. Esteja alerta. Deus não vai decidir por você e Deus não vai escolher por você. Esqueça, se você acha que Deus vai escolher por você e vai decidir por você, você está enganado. Quantas pessoas não quebraram a cara, aí de repente, com o passar do tempo, procura o pastor, estou falando no geral agora, aí pensa que simplesmente uma oração vai resolver aquele problema. Não vai. Não, pastor, agora eu vou orar e vai resolver o problema então, mas Deus deu sinal lá atrás. As consequências vêm, agora você vai ter que se reerguer, você vai ter que se levantar. É isso que tem que fazer. Não adianta. Porque Deus sempre fala, irmãos. Você quer ver um negócio? Jó 42. Ah, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, né? Eita, irmão, se a gente pudesse voltar atrás e desfazer as burradas que a gente fez um dia, né? Eita! Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria estão com aqueles de cabelo branco, com aqueles mais velhos, e às vezes o filho não quer ouvir.
a filha não quer o rei. Olha o que diz Jó 42, é conhecidíssimo, né? Diz assim a palavra de Deus, é antes de Salmos, tá? Para você se localizar. Se você abrir em Salmo, vou voltar, é Jó. Jó 42, versículo 1. Lembrei, abrindo um parênteses aqui, eu lembrei do meu pai. Eu namorava com uma moça, meu pai um dia, aí não deu certo, isso acontece. Passou um tempo depois, eu conheci a minha esposa. A gente já conhecia, na realidade. Depois conhecia, eu levei para o meu pai para apresentar e tal. Ela foi embora. Eu não sei se eu já falei isso para ela. Meu pai falou assim: essa aí sim. Maturidade. A gente tem que ouvir os mais velhos. Por mais que a pessoa às vezes é meio chata, meio chata, você tem que ouvir. Meu pai nunca se intrometeu. Mas ele falou: filho, isso aí sim. A outra não ia dar certo não, filho. Mas nunca se intrometeu. Mas tem gente que não ouve. Ela lá, paixão cega, nem como direito, que nem o Aminon, né? Preguei numa live esses dias aí. O Aminon queria se deitar com a irmã porque queria, Tamar. Você conhece a história. Ela até adoeceu por causa da paixão. Quando forçou, acabou forçando a irmã. Forçar, você sabe o que quer dizer, né? A palavra pesada. Ele fez isso com a irmã. Depois ficou com nojo. Coisa séria. Olha o que diz Jó 42, 2. Eu vou ler um. Então respondeu Jó, o Senhor disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem disse isso foi Jó. Qual é o estado de Jó aqui nesse momento? Jó estava na miséria, tinha perdido toda a sua riqueza. Jó estava doente, cheio de tumores no corpo. Aqueles tumores saindo puros. Se você ler uma outra tradução, que a Bíblia diz que gritava. Por isso que é bom você ter um dicionário, né? Você está lendo a Bíblia, você não entende a palavra, vai lá no dicionário. Hoje no Google você vai lá. Gritava no corpo dele, quer dizer, o pus ia saindo da parte do corpo dele, o mau cheiro. A Bíblia fala isso. Imagina a mulher. Por isso que a mulher chegou um momento, falou o que não deveria ter falado. Você vai continuar sendo fiel a Deus, amaldiçoar Deus e morre. Porque você tinha de tudo, de um dia para o outro, não tem mais nada, não tem mais sal, não tem nada. E eles estavam nessa situação. Mas ele falou: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos pode ser impedido. Em outras palavras, ele queria dizer: eu estou aqui doente, aparentemente eu não tenho mais cura, perdi tudo, estou na miséria, perdi os meus filhos, mas o Senhor pode mudar isso. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor tem um plano na minha vida e ninguém pode impedir. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem o diabo impede. Ele tentou aqui, mas não conseguiu. Até tocou, mas não conseguiu. E Deus o abençoou 2 vezes mais. Irmãos, a gente tem que crer nos planos de Deus em nossas vidas. Nós temos que crer nos sonhos de Deus em nossas vidas. Deus deu um sonho para cada um. Você já sonhou o sonho de Deus. E aquele sonho, que o seu coração se alegrou. Os nossos sonhos, os nossos planos podem se frustrar, mas os de Deus não. Entenda isto. Teve sonho que você, nossa, eu tive esse sonho, mas frustrou. Deus frustra sonhos. Deus impede sonhos. Deus impede as nossas vontades para o nosso bem. Ele conhece o futuro, Ele sabe por que não deu certo. Ele não queria ver você ferido, cabisbaixo, deprimido, derrotado. Por isso que não deu certo. Ele conhece o seu coração, mas os planos dele não.
Os planos dele sempre darão certo. Sempre. Tentaram impedir os planos de Deus na vida de José, mas não conseguiram. Na vida de Davi, Saul, quantas vezes perseguiu? Quantas vezes? Mas não conseguiu. Eu quero dizer para você, a mesma coisa vai acontecer contigo. Em o nome de Jesus, irmãos. Você só precisa ser sensível ao Deus, você precisa crer. Olha o que a Bíblia diz, que os filhos são herança do Senhor. É a riqueza de Deus. É a herança de Deus. Você sabe o que é isso? Herança é um bem que a pessoa tem. Quando Deus fala assim, os filhos são herança do Senhor. É a herança dele que deu para nós. Todos eles. Eu não sei como está o seu filho, como está a sua filha. Não sei o estado emocional deles, a situação deles, o que eles estão fazendo de certo ou de errado. Eu não sei. Eu só sei que eles são herança do Senhor. E você precisa acreditar nisso, confiar nisso e falar com Deus. Deus só me deu essa herança, ele é do Senhor. Me ajude a guardar essa herança, me ajude a cuidar dessa herança. Senhor, me ajude a livrar essa herança do mal, em o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jó depois teve mais filhos, depois netos, depois bisnetos. Ele estava para morrer. Os seus planos não podem ser impedidos. Ele tinha planos, irmãos, mas o plano de Deus prevaleceu. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Atos 16. Atos 16, versículo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. Atos 16, 5. Apóstolo Paulo ministrando, fundando várias igrejas. Aí diz o versículo 5. Atos 16, 5. Você já percebeu que o final não diz amém, né? Porque continuam os Atos dos Apóstolos até hoje. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, estavam firmes, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo diabo. É isso que está escrito aí? Impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Oh glória! Irmãos, ele estava sendo muito usado por Deus. Diz a palavra que as pessoas iam se convertendo, a igreja crescendo. Aí ele diz: agora eu vou para a Ásia, eu vou para a Frígia. Passando pela Frígia, foi pedindo na Ásia e Bitínia. Só que o Espírito Santo impediu eles de fazer uma coisa boa, de fazer uma coisa lícita, de fazer a obra, de ir para aquele lugar, fazer o bem. O Espírito Santo não deixou. De repente Paulo poderia questionar: nossa, eu queria fazer a tua vontade lá. O que é isso? Mas Deus sabe. Não era o tempo. Se você ler depois, continuar lendo, você vai ver que depois ele foi para a Ásia. Não é a Ásia que conhecemos hoje, mas ele foi para a Ásia depois. Não era o momento dele de ir para lá.
Depois ele foi para Bitínia também. Mas não era o momento dele ir para lá. Muitos são os propósitos, o plano do coração do homem, a resposta vem do Senhor. Os planos de Deus não podem impedir. Deus impediu os planos do apóstolo Paulo. Não é qualquer não. Esse homem aqui subiu até o terceiro céu. Tem uma experiência com Deus. Tem coisa que não é para agora. Tem coisa que não é para esse momento. E a gente está querendo, tem que ser agora. Às vezes tem outro projeto, outro plano de Deus. Você se lembra de Jairo? Que foi buscar Jesus? A filha estava à beira da morte. Ele falou, se eu tenho que ir em casa antes que a minha filha morra. E Jesus foi. No meio do caminho aparece quem? Aquela mulher hemorrágica. E você conhece bem a história, de repente ela é curada, Jesus fica ali conversando, de repente chega os da casa de Jairo, você vai incomodar mais o Medão, que a tua filha morreu. Jesus falou assim, não temas, crê somente, ela será salva. Jesus não estava indo para a casa de Jairo? Sim ou não? Mas ele parou para atender aquela mulher. Mas depois foi lá. Às vezes você está orando e está pedindo algo, Jesus está indo lá. Mas no meio do caminho tem algo que Ele quer fazer na sua vida. Mesmo se lá, de repente está dando tudo errado, ao contrário, está piorando. Mas você acha que Jesus perdeu a direção da sua vida, perdeu o controle? Ele tem um plano. Ele sabe o que está fazendo. Só não temas. O apóstolo Paulo, de repente, ele teve uma visão. Deus mostrou para ele um homem, nessa visão, de Macedônia, pedindo ajuda, socorro. Aí ele concluiu, o Senhor está chamando a gente para lá, vamos para lá. E foi. Foi bênção. Aquele carcereiro foi salvo, a família dele foi salva. Ele expulsou o demônio daquela jovem. Ele salvou Lídia. Só você ler o capítulo 16 todo, você vai entender. Deus sabe. Ele não perdeu o comando não, irmão. Deixa a vontade dele prevalecer. Jesus não ensinou a gente? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De repente, a mulher hemorrágica está sendo abençoada mais antes do que o Jairo. Mas Deus chegou lá. Irmãos, qual é mais difícil? Uma pessoa ser curada de hemorragia ou ressuscitar um morto? Ô irmãos, Deus sabe o que faz. Se precisar ressuscitar alguma coisa na sua vida, Ele vai ressuscitar. Em nome de Jesus. Se for para trazer vida, Ele vai trazer. Creia e acredite nisso. Em nome de Jesus. Fazer uma pergunta para você e responda para você mesmo. Deus cumpre o que promete? Deus não prometeu para Abraão um filho? Foi. Mas depois Deus não pediu o filho? E quando ele falou, não. Ele já tinha prometido, eu vou te dar um filho. Quando Deus promete, cumpre, e não tira depois não. A promessa é nossa, o milagre é nosso. No nome de Jesus. Amém? Amém. Não tenha medo da visão que Deus está te dando. Talvez não era o que você imaginava. Não era o que Paulo imaginava. Ele queria para lá. Jesus, vai por aqui. Não questione. Só obedeça. Uma certa vez, Mateus, nunca me esqueça a primeira vez que Deus me deu essa revelação. Mateus capítulo 10, ele chama os apóstolos, os discípulos, dá poder para eles, para pregar, curar, expulsar demônios. Aí eles voltam. Mas antes de voltar, depois que eles foram e partiram, no capítulo 11 diz que Jesus foi na cidade deles, cuidar da família deles. Se a gente faz a vontade de Deus, você pode ter certeza, irmãos, Deus honra. Olha o que diz aqui, eu vou correr um pouco. 1 Crônicas,
Se você abrir em Salmo, vai voltando que você chega lá, tá? É mais fácil. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. É conhecido também, mas está dentro da mensagem. Depois você leia o capítulo 17, que é muito forte, mas eu vou ler alguns versículos. Diz assim, 17, versículo 1. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Ele está querendo dizer assim: nossa, eu moro numa casa de cedro, eu moro num palácio, tudo de bom aqui, Deus não merece morar sob cortinas. É forte isso, hein? Uma lição de casa para você: lê o livro de Ageu e o livro de Malaquias. Malaquias, o povo esqueceu de dar o dízimo para Deus, de dar a melhor oferta para Deus, oferecia o pior. No Ageu eles falam assim: vocês estão cuidando das suas casas, estão se esquecendo da casa de Deus. Olha lá. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre. Deus vai te escuta o que o pastor está te falando. Alguns pastores às vezes falam: rapaz, eu falo para a glória de Deus. Mas como? É Deus. É Deus que cuida. Quando você pensa que não, vê um socorro, vê um milagre. A gente vive de milagre. O que Deus mandar você fazer pela palavra, está escrito: obedeça. Para de dar ouvido a outras vozes. Irmão, vai vir o tempo da seca. Mas se você é fiel a Deus, não tem de seca, porque você foi fiel, Deus vai honrar você. Pode ter certeza disso. Ele vai suprir as tuas necessidades, por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor para com Deus. Eu garanto para você que não vai faltar. Às vezes você fala assim: eu não vou tirar os 10% porque vai faltar. Mas vai resolver o seu problema? Não é melhor você abençoar a casa de Deus? Irmãos, escuta o que o pastor está falando. Eu sei que muita gente, eu estou falando geral agora, deixou de crer nesse mandamento, porque está ouvindo muitas vozes, porque tem muitos escândalos. Mas aí você, Deus, a partir do momento que a pessoa colocou no altar, seja por transferência, seja... irmão, já está na mão de Deus. Se a pessoa fazer algo errado, coitado. Por isso que a Bíblia deixa escrito a respeito de Balaão. Está lá, é o profeta mercenário. Olha o que aconteceu com ele no final, se você não conhece a história. Ó, Judas, poderia falar tantos outros. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o que diz ainda mais. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Já pensou, irmão? Tudo que eu quero fazer, eu vou fazer, que Deus vai ser comigo. Tem situações que sim, tem situações que não. Porque o coração do homem é enganoso. Esse profeta Natã é homem de Deus. Mas por que ele fala dessa forma? Que ele queria fazer uma casa para Deus. Aqui está o segredo. Por que Natã falou isso para Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então pode ir, Deus é contigo. Você é um homem segundo o coração de Deus, você é de Deus, vai lá também. Mas aí tem projetos que não é para a gente. A gente quer fazer, mas não é para a gente. Versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: anda bem que Natã era sensível a voz de Deus. Vai, diz a Davi, meu servo: assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Se você continuar lendo, você vai ver: eu pedi, Davi, uma casa para você, eu pedi uma casa para alguém, não pedi para ninguém fazer isso, mas ele queria, mas Deus não pediu. Tem coisas que nós podemos fazer para Deus que Deus não pediu, mas tem coisas que nós vamos fazer para Deus que Deus não quer, porque não é para a gente.
Foi o filho dele que fez. Entenda isso. Amém? Não quer imitar ninguém. Deus usa cada um de uma forma. Tem coisa que é para você, tem coisa que não é. Em nome de Jesus. Mas olha o que Deus fez. Aí Davi se preparou, guardou ouro, riqueza, deu, pediu para o povo e fizeram um templo magnífico para o Senhor. Tem coisas que não é para você, mas você vai ajudar. É forte isso. Você quer fazer o projeto, mas Deus sabe, porque Deus tem outro projeto para você. Mas você vai ajudar. Vai te dar condições. Talvez era até um sonho seu. Mas não é um sonho de Deus para você. Eu nunca esqueço do Arthur Schwarzenegger. O pai queria que ele fosse, se não me engano, policial. Eu li um livro que fala sobre esse assunto. Era o sonho do pai, mas não era o sonho dele. Nem todo filho de pastor é pastor. Eu não sei se é chamado. Cada um tem o seu chamado. Estou finalizando. Volta um pouquinho na Bíblia, primeiro livro de Reis. Você vai voltar em segundo Reis, aí depois primeiro. Faltam dois textos aqui. Primeiro Reis 22. Eita, olha, para quem trabalha com negócio, essas coisas, olha que uma direção de Deus. Capítulo 22, versículo 48. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 48. 48, 49, 50. Diz assim, versículo 48. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. Tem coisas que é para a pessoa fazer, não para o outro fazer. Mas é outra mensagem. Versículo 49. E fez Josafá navio de Tarsis, para irem a Ofir, guarda essa palavra, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Zion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. Josafá foi um excelente rei. Aí Josafá falou assim: vamos fazer uns navios e vamos para o fim, porque lá tem muito ouro. Aí fizeram, planejaram, só que o navio nunca chegou lá. O navio quebrou. Irmãos, Deus sabe todas as coisas, tem plano que não é para a gente. É forte isso. Tem que orar a Deus. Deus é a tua vontade. Se ele orasse a Deus, ele teria prejuízo. Ele tem prejuízo. Aí, pessoal, tem muita revelação, mas não vou aprender não. Então a gente estuda mais. Primeiro Reis, aí onde você está, primeiro de Reis, capítulo 9. Vou finalizar aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 26. Olha que interessante, pessoal. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 26. Também o rei Salomão fez naus em Zion-Geber. A gente fala Geber, né? Mas se lê Geber, que está junto a Elat, na praia do mar, estudo na terra de Edom. Naus são navios, tá? Então ele fez navios. E mandou Irã com aquelas naus, os navios, os seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com o servo de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro. E trouxeram a Salomão. Agora Salomão fez a mesma coisa, fez navio, foi lá por causa do ouro, e trouxe ouro. Josafá fez, porém não chegou lá, quebrou, teve prejuízo. Deus às vezes despedaça os nossos planos. Porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Eles poderiam até morrer. Alguma coisa ruim poderia acontecer. Deus sabe, irmão.
e não deu certo. Tem prejuízo, mas tem que insistir. Tem que insistir, eu vou fazer. As coisas estão tudo ao contrário, eu vou insistir. Está tudo errado, está fechado. Eu vou arrombar essa porta. É Deus que vai à frente e despedaça as portas de bronze. É Ele que faz isso. Fique na direção de Deus, já são sinais que Deus está te dando. Mas se você insistir, você vai ter prejuízo. Josafá era um homem de Deus, com certeza Deus falou com ele, mas ele não foi sensível à voz de Deus. Mas Salomão foi para o mesmo lugar e conseguiu. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. São muitos os propósitos no coração do homem, são muitas preparações no coração do homem, são muitos projetos, mas a resposta vem de Deus, o conselho vem de Deus, em nome de Jesus. Se você ficar na vontade de Deus, escuta o que o pastor vai falar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter livramento, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter portas abertas. Só fique no plano dele, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus.